gente, eu sou a Adri do Livros, Leituras e Leitores. Esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar pra vocês como eu comecei a minha maratona literária de inverno, como foram as leituras da primeira semana. Eu comecei a semana lendo uma distopia de uma autora parceira do blog, a Camila Pellegrini, Sombras do Medo. É o primeiro livro da autora e é uma distopia, como eu já falei, e eu gostei muito mesmo. Quando eu vi que era uma distopia, eu já fiquei assim louca pra ler, porque eu adoro distopia. E, bom, essa história vai contar a história dos ordinários e dos singulares. Eles são divididos em 5 regiões. Os singulares, eles ficam separados por uma muralha, num palácio. Eles ficam dentro da capital. E os ordinários ficam trabalhando no sol e provendo tudo que os singulares comem e tudo mais. E enquanto isso, os ordinários recebem só aquela merreca, só que eles sobrevivem dessa forma, assim, não vou dizer que muito bem, mas eles acostumaram com isso. E as coisas começam a mudar quando, de repente, as pessoas começam a sumir e eles escutam gritos e ficam com rastros de gelos e tudo mais. E eles não sabem exatamente o que está acontecendo, por que essas pessoas estão sumindo. Então, os singulares acabam colocando a culpa nos ordinários, achando que eles que estão fazendo isso para conseguir invadir e ficar lá dentro da muralha. E os ordinários, por sua vez, acham que são os singulares que estão fazendo isso, porque é aquela briguinha de um com o outro, sabe? Porque eles exploram os ordinários para que eles trabalhem e tenham a comida e façam tudo isso para os singulares, enquanto isso os singulares mandam alguma coisa para eles, assim, como se fosse uma cesta básica super simples. Então, o que acontece? Começam a aparecer as sombras do medo, e eles não sabem o que fazer, começa tudo aquele tormento, aquela luta, e as pessoas sumindo, e as pessoas, eles não sabem exatamente o que está acontecendo, e aquela rivalidade, né? E aí, durante a história, a gente vê os dois lados, dos singulares e dos ordinários. Então, tem os personagens principais dos ordinários, que a gente fica acompanhando como eles estão lidando com essa situação, o que eles pretendem fazer, e acompanhando os ordinários da mesma forma. Eu gostei muito dessa distopia porque ela é bem diferente de, assim, mesmo sendo uma distopia, ela não tem a mesma pegada de Jogos Vorazes, não tem a mesma pegada de Insurgente, e é bem diferente. Eu não posso falar muito, senão vou acabar soltando algum spoiler. E eu adorei muito a história. Eu achei que ela pegou um ponto bem, assim, marcante, uma coisa que é uma história, gira em torno de uma história que a gente tem que pensar muito sobre isso mesmo. Tem até uma grande lição, assim, na história, eu achei. Eu acho que poderia... o livro é bem fininho, eu fiz várias marcações e eu gostei muito e acho que ele poderia ter sido mais extenso. A história poderia ser mais extensa, ela poderia ter abordado e detalhado mais coisas durante a história, mas isso não deixa de ser bom. É o primeiro livro da autora e eu indico muito esse livro, eu gostei muito mesmo e com certeza vou querer ler os próximos livros dela. A segunda leitura que eu comecei na primeira semana da maratona foram esses 3 livros, tá? Eu conto como 3, mas eles também podem ser contados como 1, porque ele é uma continuação, tá? São Contos e Lendas dos Irmãos Grimm, então são 3 livrinhos e todos não é uma continuação. Cada livro tem uma quantidade de contos e lendas. E eu li, apesar de eu li eles como ilustração, tá? Que eles têm algumas partes ilustradas. E apesar de eu ter lido eles em sequência, eles não precisam ser dessa forma, porque eles vão contar contos que a gente já conhece de uma outra forma, contados pela versão dos Irmãos Grimm. Quem já ouviu falar sabe que geralmente é uma história mais macabra. Eu tô esperando um pouco mais, pode ser que tenha alguns que são diferentes, porque não é do mesmo autor. Mas são contos que você pode ler esporadicamente, não precisa ficar lendo em sequência igual eu fiz. É um livro que você pode deixar na cabeceira ou andar com ele na bolsa para um caso de uma emergência, vou ler alguma coisa, você pega e lê um conto. Mas eu gostei bastante. E a minha quarta leitura da semana foi Golfinhos e Tubarões,
O Outro Mundo, da autora Thaís Cortez. Esse é um livro também de parceria. Eu participo do Book Tour da autora. E, bom, eu não tinha colocado esse livro na minha TBR. Eu sabia que ele ia chegar esse mês, mas achei que ele ia chegar um pouco depois e eu ia incluir ele, né, na Semana de Autores Nacionais. Golfinhos e Tubarões, apesar de eu ter colocado ele na primeira semana como um bônus, ele tem mais de 400 páginas e caso eu não leia outro livro com mais de 400 páginas, ele também entra nesse critério. Como ele é uma literatura fantástica, eu consegui incluir ele nessa semana e foi perfeito porque eu adorei a leitura. Golfinhos e Tubarões, ele vai contar a história da Vicky, ele é narrado em primeira pessoa, é a Vicky que narra a história pra gente. A Vicky, ela foi adotada com 5 anos e ela não faz ideia do que aconteceu. Antes disso, ela não tem memória alguma e ela não se lembra dos pais. O que ela sabe é que os pais morreram de uma doença grave. Então, quando ela completa 15 anos, ela começa a mudar, o cabelo dela escurece, ela começa a ficar mais forte, começa a ter algumas coisas bem diferentes das pessoas normais com que ela convive. E ela começa a se afastar das pessoas onde ela estuda porque ela percebe que as pessoas estão incomodadas com aquilo. Quando ela completa 18 anos, acontece um incidente e depois disso, com os pais adotivos dela, depois disso ela conhece a Lisa e o Victor, que são chamados pelos pais adotivos dela para conseguir ajudá-la. E nisso ela vai parar num outro mundo, que é o mundo das pessoas que têm esses poderes iguais aos dela. Que aí ela vai conseguir trabalhar isso, vai conseguir estudar isso e melhorar e conseguir se adaptar. E vai estar com pessoas como ela. Então, quando ela chega em Aprendam, que é a escola onde ela vai treinar e se adaptar para todas essas coisas, ela tem a intenção de ir para lá para aprender isso e voltar para a vida dela normal. Só que ela começa a ficar encantada com o lugar, ela vê que aquele é o lugar dela e o que ela não sabe é que tem muitos segredos envolvendo a família dela e ela, e é uma coisa que ela vai ficar ali tentando descobrir e aprendendo a lidar com ela mesma, porque ela acaba tendo alguns poderes que nem ela sabia. É um livro muito bom para quem gosta desse estilo de fantasia. Eu indico totalmente, tem que ler muito, muito assim, tem que ler e pronto. Esse livro, apesar dele ser um pouco grosso, mas a escrita dele é bem espaçada, então é uma leitura rápida, fora que a história e a escrita da autora foram fantásticas, assim. Eu enrolei bastante para ler o livro porque eu não queria finalizar. Eu gostei da história e fiquei presa na história e nos personagens e eu não queria terminar de jeito nenhum. Mas eu terminei e gostei muito e a intenção era continuar, começar a ler tudo de novo. O livro acaba de uma forma que você fica com uma dúvida lá, poxa, por que que isso aconteceu? E aí a autora diz que realmente vai ter uma continuação. Eu estou bem ansiosa para saber a continuação da história. Ela já está escrevendo a continuação e eu não vejo a hora dela ser lançada. O último livro que eu li na primeira semana da maratona literária foi o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Eu já li dele As Crônicas dos Kane, o primeiro e o segundo volume. Não tinha lido o Ladrão de Raios, né? Essa história do Percy eu não tinha começado a ler. Já vi o primeiro e o segundo filme e eu não tenho a continuação. Esse livro entrou como iniciar ou finalizar uma série e também como livro ganhado. Bom, eu já vi o filme e eu tinha gostado do filme, só que depois que eu li o livro, eu gostei muito mais do livro. Eu sei que geralmente isso acontece, mas o livro tem muito mais detalhes e, bom, ele conta exatamente como o Percy era antes dele descobrir tudo a respeito dele, da história dele, né? O livro conta a história do Percy de uma forma totalmente diferente do filme, que no filme, no começo ele tá lá na escola e já sai e tal, e você fica meio, né, nossa, exatamente o que foi isso. E já no começo eu já vi que eram uns detalhes muito mais ricos e que era possível entender muito melhor a história. Claro que geralmente todo livro é assim, infelizmente não dá pra fazer uma comparação de nossa, esse filme é muito bom e o livro também. Não, geralmente o livro é melhor. E eu gostei muito de ter lido esse livro, porque mesmo conhecendo a história, eu li ele super rápido, muito rápido mesmo.
A escrita dele também, ele tem 300 e poucas páginas, mas a escrita dele também é meio espaçada, então é muito rápido de ler. Eu li esse livro em um dia e meio, fácil. Achei que eu ia demorar mais, porque ele é um pouco grossinho, mas eu li bem rapidinho e eu adorei conhecer melhor a história do Percy. E agora eu vou ter que comprar os outros para finalizar a série. Então, as minhas leituras da primeira semana da Maratona Literária de 2015. Eu consegui incluir aí todos os livros da semana temática, né, que eram distopia, fantasia, e eu fiquei muito feliz porque apesar de eu ter incluído muitos livros para ler nesse mês da maratona, logo na primeira semana eu consegui ler 6 livros. Tudo bem que 3 são fininhos e a gente pode classificar como sei lá. E aí seriam 4 livros, mas mesmo assim, eu estou com o costume de ler por mês 5 livros e eu meio que dobrei muito, quase tripliquei a quantidade de livros para ler na maratona. E logo na primeira semana eu consegui ler 6, então isso é muito bom. E eu espero continuar assim, se bem que eu acho que a minha primeira semana era a mais cheia, né, de leitura, mas foram livros ótimos e eu estou gostando muito. Vamos esperar agora para a próxima semana, que começou ontem, e eu comecei a leitura de um livro, mas aí vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!